Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 62.688 dólares nesse momento, com uma valorização de 3,19% nessa abertura de semana. O BTC segue aqui colocando o segundo candle do diário acima da média de 200, que ficou para trás, ficou lá para casa dos 59.300 dólares. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por vários fatos, dados e gráficos super importantes na nossa leitura diária de monitoramento do mercado. É muito importante que você, que tem capital exposto ao Bitcoin ou ao mercado de criptomoedas, siga com a gente até o final desse vídeo, porque tem muita informação importante que eu vou compartilhar aqui com vocês. E você, que já está ficando experiente, sabe, informação no mercado vale dinheiro. É estando bem informado que você vai acreditar nas narrativas certas e não será enganado e feito de bobo pelo mercado, né? Fazendo com que você venda nos piores momentos, né? Então, informação vale grana, fica com a gente até o final do vídeo. Vou trazer um briefing para vocês aqui do que a gente vai ver nessa análise. Muito conteúdo interessante, olha só, vamos falar de perdas realizadas nesse momento de quedas do BTC, como que ficou o fluxo em exchanges, comportamento de mineradores que parecem ter capitulado, vamos falar de Ethereum, Solana, de eleições americanas bem rapidamente, vamos analisar alguns sinais importantes de corte de juros ao dólar americano, olha que interessante. Vou trazer para vocês também uma lista de tokens RWA, que na minha visão vai ser uma das narrativas mais fortes dessa bull run que está se aproximando. E é claro, a gente vai falar de gráficos de preço e teremos muitas reflexões também importantes durante este vídeo. Vamos começar falando um pouquinho aqui do gráfico de preço, investidores. Olha só, o Bitcoin está fazendo um movimento interessante, né? Rompendo novamente aqui uma linha de tendência de baixa, tá vendo essa linha branca? Assim como ele fez nesse ponto aqui, né? Nessa oportunidade, quando o Bitcoin fez esse rompimento, ele rompeu com um candle de autoridade, tá vendo? Esse candle grandão aqui. Isso proporcionou para o BTC uma alta, vamos ver aqui, ó, que chegou a atingir 16% e levou o Bitcoin a testar as máximas históricas, né, lá na região próxima dos 73 mil dólares. Então vamos ver se o Bitcoin vai ter força realmente para replicar todo esse movimento aqui, né, replicar esse movimento e quem sabe, novamente, tentar testar aquela região dos 70 mil dólares já seria um sinal de força muito importante, independente se ele chegasse rompendo ou não, né? O que a gente quer nesse momento é ver sinais de força do Bitcoin para que essas narrativas pessimistas se dissipem, e a tendência é que isso deve acontecer, e o que catalisa isso é o preço. As narrativas e as notícias vão perseguir o preço. Se o preço subir, as notícias vão ser boas. E o sentimento vai melhorar muito, né? E a gente tem aqui um cenário em que, claro, não será assim tão fácil para o Bitcoin atingir aqueles níveis. Ele já está enfrentando aqui um primeiro nível de resistência, quando a gente olha o nosso indicador de volume por faixa de preço, já está aqui justamente na região em que o Bitcoin formou o topinho ali hoje, né? Na região ali muito próximo já dos 63 mil dólares, depois ele vai ter um pico de volume aqui nos 66.300 dólares, né? Então vamos ficar com esse número na cabeça, 66.300 dólares é um número importante, é o número que a gente quer ver o Bitcoin rompendo para cima, para ele mostrar que ele está forte novamente e lá testar a região das máximas, né? As altcoins estão subindo de uma maneira bem legal também, a grande maioria tem um cenário de alta aqui, muitas delas subindo até mesmo mais do que o Bitcoin nesse momento, ainda que a dominância do BTC está lateralizando aqui, né? Segue naquele range chato de lateralidade. A gente tem uma expectativa de queda nessa dominância do BTC, que é a queda na dominância que vai startar um movimento mais forte, mais exuberante nas altcoins, e isso certamente vai deixar todos nós, né, muitos de vocês muito contentes e entusiasmados, então a gente também espera por isso. Agora vamos partir para esse giro de fatos e dados, investidores. Começando aqui mostrando para vocês que o mês de julho se aproxima já de um cenário de recuperação, né? A gente começou negativo esse mês. Eu cheguei a mostrar para vocês em uma análise anterior que a gente tem aqui um contexto em que quando a gente tem um cenário de queda no mês de junho, historicamente, a gente vê uma recuperação no mês de julho, tá vendo? A gente teve queda no mês de junho, recuperação em julho, queda no mês de junho e recuperação em julho, isso desde 2013, então é um longo histórico, né? E o Bitcoin abriu o mês de julho com quedas mais expressivas, os caras falaram, lá, não vai dar, não vai ser e tal, mas calma, brother, não queima a largada, a gente tá ainda na metade do mês. Pode ser que a gente veja realmente esse cenário se repetindo, né? Com o Bitcoin tendo altas aí no mês de julho, recuperando quedas do mês de junho. E essas quedas que a gente teve nesses últimos meses, aí, especialmente nas últimas semanas, que foi a fase mais aguda, levaram a gente a ter um ponto de perdas realizadas, considerando uma média dos últimos 7 dias, já lá nos mesmos patamares
do crash da Covid-19, né? Então, o mercado estava assim já entrando em um cenário de pânico, de medo extremo. Eu estava mostrando para vocês vários indicadores, e para você ter convicção na compra, cara, é muito importante você conseguir fazer as leituras de que o mercado está panicando, de que o mercado está perdendo completamente a noção, sabe? E era essa leitura que eu fazia. Fiz excelentes compras, não comprei Bitcoin, mas comprei altcoins em um excelente ponto. Algumas das altcoins que eu comprei eu compartilhei com vocês, inclusive lá no Instagram, no dia da compra. Altcoins que agora já tem uma margem de alta muito boa para o meu ponto de compra, né? Altcoins que eu venho acumulando aí, enfim, não foram as minhas primeiras compras nessas altcoins, mas já tive aí já estou com um resultado muito bom e muito confiante de que comprei na hora certa, né? Independente das oscilações que a gente pode ter nesses próximos dias e semanas. Mas vejam que a gente realmente atingiu um ponto aqui de perdas realizadas que mostrava pra gente que sim, era um bom momento para exposição. E aí aqueles caras que ficaram esperando, o rapaz lá que me mandou mensagem que vendeu aos 58 esperando para comprar a, sei lá, 49,50 porque o influenciador lá falou: brother, eu não consigo te ajudar não, tá? Você vai lá no canal dele agora, na hora que ele fizer a live, manda um superchat de R$50 e pergunta pra ele o que você tem que fazer. Porque eu, em nenhum momento aqui, neste canal, durante essas quedas aqui, fiquei falando para vender, certo? Eu achava que vender era besteira e eu sabia que se eu falasse para vender, eu ia acabar atrapalhando a maioria. Atrapalhar um número maior de pessoas do que ajudar. Então, eu tenho convicção de que durante esse período eu trouxe a mensagem certa para vocês. É claro que a gente não tem certeza que esse período de quedas já acabou. Enfim, apesar de termos bons sinais para acreditar nisso, o mais importante aqui, para mim, não é acertar se o mercado vai subir ou cair no curto prazo, e sim trazer a mensagem correta, né? E esse indicador e vários outros, como esse que a gente vai ver aqui na sequência, olha só, o fluxo de entrada de bitcoins nas corretoras tinha atingido também um patamar muito interessante, um patamar onde a gente observou o Bitcoin em níveis de preço interessantíssimos, né? Em vários pontos aqui, ó, a gente teve situações em que o preço do Bitcoin estava realmente em pontos interessantes de acumulação, né? Olha só. É claro que não em 100% das oportunidades, a gente teve oportunidades aqui em que o preço seguiu caindo, né? Ó, essas oportunidades aqui mesmo, essas 3 oportunidades aqui, nestas 3 oportunidades, a gente tinha o Bitcoin lá naquele triângulo de baixa grandão de 2018, depois a gente teve ainda um derretimento, mas ainda assim quem comprou nesse ponto aqui, ó, olha onde o Bitcoin foi fazer o topo do ciclo depois lá em cima, um cara ainda assim, não dá para dizer que comprou mal, ainda teve a oportunidade de comprar melhor ali embaixo, né? O mesmo aqui, né, nesse ponto aqui. Se não fosse o crash da Covid, que foi esse momento aqui, ó, eu acho que essas compras feitas nesse ponto aqui também, o investidor teria passado muito pouco calor, né? Porque ele teria comprado nesse nível aqui, e logo também o preço conseguiu se recuperar e foi lá fazer a máxima histórica, né? Nesse ponto aqui lá de quando a China estava banindo mineração de Bitcoin, esse indicador também chegou nesses mesmos patamares, né? O mesmo aqui, enfim. São vários indicadores que a gente vai acompanhando para tentar fazer uma leitura assim mais assertiva do mercado, para a gente identificar os bons momentos de exposição, e lá no alto da bull run a gente vai fazer o mesmo para entender os bons momentos de realização de lucro. E eu não tenho a menor dúvida de que essas quedas que aconteceram proporcionaram uma janela muito interessante de acumulação, e quem paralisou e não conseguiu comprar porque achava que ia cair mais e mais, ficou agora chupando o dedo, né? E um outro também sinal importante de que o balanço positivo dos mineradores voltou. Olha aqui, a primeira barrinha verde depois de um longo período de tempo, né? A gente já vem aí de um longo período com mineradores se desfazendo de suas reservas de Bitcoin. Tivemos aqui um único ponto de balanço positivo há algumas semanas atrás, mas como a gente pode ver aqui, ó, uma pressão vendedora muito forte, e que eu acredito que deve minimizar cada vez mais, né, à medida que o preço do Bitcoin for realmente se projetando para cima, né? Então, olha só, a Alemanha já parou de vender, acabaram os Bitcoins deles, os mineradores possivelmente também já vão parar de vender, os ETFs seguem comprando, outras nações aí, por adotar o Bitcoin,
Isso a gente tem para um horizonte aí de médio a longo prazo, talvez de médio prazo. Então, Bitcoin segue muito forte, saudável, e apesar da volatilidade no preço, eu acredito que nós estamos em um momento belíssimo do ciclo. Isso aqui é um gráfico que mostra pra gente a acumulação de mega baleias de Ethereum, que também não parou. E perceba que à medida que o preço cai drasticamente, as baleias acumulam mais. E é isso que a gente tem que fazer, né? Siga o que o smart money, o que o dinheiro esperto faz, investidores. Sempre. E olha só, nessa publicação o Eric Balchunas disse que parece que os ETFs de Solana terão um prazo final da SEC lá para o meio de março de 2025. Né? Vocês imaginam um ETF de Solana sendo aprovado em março de 2025, aquilo que pode ser, não estou falando que será, não tenho a menor pretensão de fazer previsão de futuro, mas pode ser um momento em que a Bull Run pode estar pegando, estourando tudo, a gente tem um lançamento de ETF de Solana, pode ser demais, né, caras? E daqui até lá, a data mais importante será novembro, né? Porque se o Biden vencer, eu acho que em relação a esse prazo não muda nada, mas se o Trump vencer, tudo se torna possível, né? E o Nate Gerasi tá aqui falando, sejam bem-vindos à semana de aprovação dos ETFs de Ethereum, hein? Ele está dando este call, né? Disse que não sabe de nada em específico, mas não existe nenhuma razão para que os ETFs de Ethereum não sejam aprovados nessa semana. Inclusive ele aponta aqui, todos os emissores, né, todos os gestores que fizeram a aplicação para o ETF de Ethereum já estão prontos para o lançamento, né? Então a gente segue monitorando isso também, que esse também é um catalisador bullish. Inclusive nessas compras que eu fiz nas últimas semanas, eu até foquei um pouco mais nas criptos do ecossistema Ethereum. Em relação à dinâmica dos ETFs de Bitcoin, nos últimos dias a gente teve compras massivas. Os ETFs compraram muitos Bitcoins, investidores. Olha isso aqui. Essas são as compras que a gente tem dos últimos 6 dias de negociação lá na Bolsa Americana, tá? Com os ETFs comprando 5.000 Bitcoins por dia, 1.300, 2.500, 3.000, 5.000 de novo, 2.500 Bitcoins e sardinha vendendo. É brincadeira, né, caras? Certamente essa sardinha não segue o nosso canal. E a Cathie Wood, olha só, ela disse que acredita que nós estamos no meio, né, do atual bull market do Bitcoin. Eu fiz uma pesquisa com vocês aqui no canal na semana passada, né, antes de eu ficar doente, e 60% dos investidores acham que o bull market, o verdadeiro bull market das criptomoedas, não falando só do Bitcoin, nem começou ainda. Acho que uns 20% mais ou menos, ou 30%, agora não lembro, acreditavam que a gente estava no meio do bull market, né? E essa galera aí tá mais ou menos em linha com essa opinião da Cathie Wood, né? E aí tinha lá uns 10, 15%, eu não lembro, de uma rapaziada falando que o ciclo acabou. Olha, sinto muito por vocês, caras. Vocês erraram! Errou! E ela ainda disse, e não é porque nós estamos no meio desculpa, travei. Não é porque nós estamos no meio do bull market que quer dizer que nós estamos na metade do crescimento do preço, né? Porque no final do bull market, os preços tendem a realizar um movimento parabólico, ou seja, não é porque o Bitcoin fez 73 mil dólares que ele exatamente vai ter um topo em 146 mil dólares no final, não é isso que ela quer dizer, né? Isso porque no final do ciclo o movimento parabólico acelera ainda mais a alta, né? O que pode levar o Bitcoin então a patamares que na minha análise são ali entre 150, quem sabe até 200 mil dólares, né? Então, Cathie Wood, uma pessoa muito influente quando se fala de investimentos em tecnologia, não é nenhuma Miss Universo, mas falando aqui bonito desse jeito sobre o Bitcoin, acho até ela uma mulher interessante. E o Donald Trump, investidores, que foi vítima de uma tentativa de assassinato, né, confirmou que vai participar da conferência de Bitcoin que vai acontecer em Nashville. Essa conferência acontece em 2 semanas e a gente não sabe. Eu acredito que em 2 semanas ele com certeza vai falar, né? Ele vai falar, ele vai se pronunciar. Ele não sei, mas eu acho que um ferimento na orelha não deve ser assim algo tão grave que vai impedir ele de, em um momento tão importante de campanha pré-eleição, ficar 2 semanas sem falar. Mas já pensou se a conferência fosse, tipo, sei lá, em poucos dias?
e o próximo discurso do Trump, o primeiro discurso do Trump depois do atentado, fosse justamente em uma conferência falando de Bitcoin, um momento em que o mundo inteiro vai parar para ouvir o que esse cara vai falar, seria demais, né? Mas eu acho que ele vai acabar falando antes, falando do próprio atentado em si, né? Antes dessa conferência aí, a maior conferência de Bitcoin do mundo. E olha só essa listinha aqui é macabra, hein, caras? A lista das tentativas de assassinato aos presidentes dos Estados Unidos, eles têm esse problema recorrente lá, né? Olha só, os presidentes que foram assassinados, meu Deus do céu, eu vou acabar com o alcance do vídeo falando dessas coisas aqui na análise, mas olha só, o Abraham Lincoln em 1865, James Garfield em 1881, em 1901 William McKinley, depois em 63 o John Kennedy, né? Que esse vídeo, isso aqui já tem vídeo e tal, é um vídeo da famoso. E aí as tentativas de assassinato, que foram a do Theodore Roosevelt em 1912, do Ronald Reagan em 81 e agora do Donald Trump, sendo que o Theodore Roosevelt e o Donald Trump estavam em campanha ainda, né? E o que aconteceu depois da tentativa de assassinato do Ronald Reagan, olha só, ele acabou que venceu a eleição, saiu vencedor em quase todos os estados lá quase todos os estados americanos, né? E então, investidores, eu acho que se havia alguma dúvida que o Donald Trump ia vencer essa eleição, eu acho que essas dúvidas estão também se dissipando, né? Acho que agora ele ganha muita força. E fica de lição também, né? Vai tentar tirar a vida de alguém aí dessa forma para tentar resolver treta política. Agora eu acho que colocaram realmente um fim em qualquer esperança democrata de sair vencedor aí dessa eleição, né? E o Mark Zuckerberg também já tá jogando a toalha, né? Olha só, ele já liberou as contas do Donald Trump lá no Facebook e no Instagram. As contas eram sancionadas, né? Tinham restrições. Então ele já tá, com a bandeirinha branca, erguendo a bandeirinha branca assim, e se curvando aí aquele que provavelmente vai ser o presidente dos Estados Unidos. Se você é um grande empresário, você não vai querer ter treta com o presidente do teu país. Mas, enfim, essa treta entre Donald Trump e Mark Zuckerberg já existe e é um sinalzinho aqui de sei lá, do Zuckerberg tentando, não sei, aliviar um pouco dessas tensões aí com Donald Trump, né? Agora aqui falando de dinâmica de juros, tá, investidores? Saindo aí desse lance de eleições americanas. E, na verdade, esse é um gráfico que mostra pra gente que tá começando a rolar inflow de capital estrangeiro. Esse capital vem em grande parte, ou quase que em sua totalidade, do mercado americano, tá? Esse inflow tá rolando lá na B3, que é a bolsa brasileira aqui, a bolsa do Brasil. E eu não tô falando isso pra agradar Faria Limers, eu tô até com pena de Faria Limer, zoar os caras é bater em cachorro morto a essa altura. E isso aqui pra mim é uma leitura, investidores, de que o capital, pouco a pouco, começa a deixar os Estados Unidos. Os dólares, pouco a pouco, estão começando a sair de lá em busca de mercados emergentes. Vocês sabem do que isso é sinal? Isso é sinal de corte de juros. Tá? À medida que os juros forem cortados lá nos Estados Unidos, o capital vai começar a sair e buscar outras alternativas, né, de mercados e de investimentos, e até mesmo a pobre B3 está começando a receber esse inflow. Vocês imaginam as criptomoedas, né? Então, muito interessante ver isso acontecendo e quem sabe isso faça com que a B3 respire um pouco. Eu também não estou exatamente assim preocupado com isso, mas esse outro gráfico mostra pra gente o perfil dos cortes de juros que aconteceram nos Estados Unidos desde 1984 até 2020, quando nós tivemos cortes. Esses foram cortes de normalização, foram cortes de pânico com alguma coisa muito grave acontecendo no mercado, ou foram cortes de recessão, cortes porque a economia estava prestes a sofrer uma forte desaceleração. E aí aqui a gente tem os resultados no S&P futuro, considerando cada perfil de corte, né? Aqui a gente tem o corte de normalização,
que 12 meses depois proporciona aqui para o S&P altas, na média, 11%, né? Quando a gente tem uma queda causada por pânico, um corte causado por pânico, a gente ainda assim tem uma recuperação, né? Geralmente pânicos são situações momentâneas e que rapidamente são revertidas pelo mercado, né? Aí a gente tem altas de 17% na média, um ano depois, só que aí em cenário de recessão, quando a gente tem cortes trazidos por cenário de recessão, aí a situação se agrava um pouco, a gente tem aqui um cenário de quedas médias de 14% no S&P futuro em um prazo de um ano, né? E aí a gente tem aqui as recorrências, né? Ó, em 84, corte de normalização, em 89 também, em 95 também. Você pode ver que foram anos que a gente não tem assim muita história negativa do mercado. A gente teve em 2019 também, e o que a gente espera para esse próximo corte de juros também é um corte de normalização, né? Aí quando a gente tem corte de pânico em 87, naquela sexta-feira que a bolsa derreteu, em 98, quando a gente teve aquela crise do rublo russo, e em 2020 também com o crash da pandemia, né? E os cortes de recessão que aconteceram basicamente em 90, não foi assim uma recessão tão pesada e tão grave, foi uma recessão leve lá na década de 90, aí 2001 corte com recessão pesada, e 2007 um corte com o que eles chamam de a grande recessão, né? Que só foi menor que a grande depressão de 29. Então fica aqui o perfil e esperamos então que a gente tenha corte de juros e que venha em uma situação de normalização. É isso que a gente espera para que a gente não tenha aí maiores emoções nas precificações dos ativos, né? Que essas emoções sejam positivas com os ativos subindo. E olha só, já mudando de assunto aqui, o fundo Build da BlackRock, que está tokenizando RWAs, já ultrapassou a marca dos 500 milhões de dólares. Né? Então a BlackRock está levando muito a sério a tokenização dos ativos do mundo real. Eu recomendo que você, como investidor dessa indústria, faça o mesmo. Falei no começo do vídeo que eu acho que essa deve ser uma das narrativas mais fortes que a gente deve ter aí para os próximos anos. E, para os próximos anos também, óbvio, mas principalmente para esses próximos meses aí que nos levarão a bull run. E aí eu trouxe para vocês essa lista da Sentiment, que traz para a gente os top 10 projetos em desenvolvimentos. Os top 10 projetos em desenvolvimento classificados pelos Real World Assets, né? E aí a gente tem nessa lista aqui Chainlink, Synthetix, Centrifuge, OraiChain, Dusk, Maker, IXSwap, Creditcoin, Polymesh e Reserve. Eu não recomendo que você saia investindo em tokens que você viu um cara da internet falando. Faça uma pesquisa primeiro, tente identificar se faz sentido para você ter exposição a esse tipo de token, a esse tipo de investimento, tá? Então faça a sua própria pesquisa antes, sempre. Mas, se possível, já que você é um investidor dessa indústria, não deixe de ter tokens que possam ter exposição a essa narrativa dos RWAs. Eu acho que isso aqui vai se fortalecer muito e a gente deu uma acalmada aí, né, nas emoções de praticamente todas as narrativas do mercado com essas quedas que a gente teve, mas vocês sabem, o investidor esperto, independente se ele é experiente ou se ele é novo ele já está aprendendo, ele sabe que ele tem que antecipar a narrativa, porque é o preço que vai gerar a narrativa. Na hora que o preço começar a disparar, aí vai vir, olha os RWAs, aí você já está posicionado, entendeu? E aí seguindo aqui, a gente tem aqui um comparativo bem legal de um movimento do ouro, né? O ouro gold, como a gente conhece, o ouro físico, né? Um movimento gráfico que está bem parecido com o do Bitcoin, né, investidores? Olha só, se a gente comparar realmente esses dois movimentos aqui, a gente tem uma espécie de parábola, né? Uma parábola seguida de uma lateralização, e o ouro fez o rompimento para cima. O Bitcoin também, uma parábola, uma lateralização, só que o Bitcoin não rompeu para cima ainda, né? E é claro, a gente está aqui falando do ouro em um time frame de um mês, ou seja, aqui a gente tem um horizonte de tempo maior do que o do Bitcoin aqui, certo? Só que não tem problema nenhum. Se você estudou análise gráfica, eu não vou ficar dando aula aqui, se você estudou e aprendeu análise gráfica, você sabe que para comparar padrões não precisa exatamente estar no mesmo tempo gráfico. Tá? Então, nós estamos aqui comparando um padrão e apesar do Bitcoin estar no time frame semanal aqui, a gente vê que é um movimento realmente muito parecido, né? O que está rolando. E esse outro gráfico propõe para a gente aqui dois cenários possíveis para o Bitcoin, né? Já considerando essa movimentação de ontem para hoje, Bitcoin rompeu para cima essa zona de resistência aqui, ó, né? Tá vendo essa linha aqui, ó, essa linha preta aqui? O Bitcoin rompeu ela para cima, certo? E então esse estudo
propõe um movimento aqui que vai fazer com que o preço siga lateralizando por um tempo até que ele dispare, né, e rompa a máxima histórica. E essa hipótese número 2 cogita aqui uma queda, né, para o preço do Bitcoin. É uma queda lá para a região próxima dos $44 mil ainda antes dele voltar a se projetar para cima. Só que você tem que levar em consideração que esse cenário de queda aqui, pelo que eu tô vendo, ó, ele projeta a queda para o Bitcoin até o final do ano, tá? Olha lá, a gente vai vocês acham que a gente vai entrar em 2025 com o Bitcoin lá em $44 mil? Aí é a hora que eu falo, posso estar errado, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Eu não acredito que o Bitcoin deva se projetar abaixo desse fundo aqui agora. Eu acho que aqueles $53 mil devem ter sido o fundo dessa fase corretiva do BTC. E aí quem ficou esperando $50 mil, o cara que ficou com o anzolzinho dele lá nos $50 mil, colocou tudo no anzolzinho $50 mil, vai ficar chupando o dedo, né? Fica a lição aí para aprender também a trabalhar book de oferta, né? Você não pode colocar todo o seu dinheiro em uma única ordem esperando o preço mágico. $50 mil, o preço mágico. Tá? O investidor experiente que já aprendeu a lidar com o mercado, ele não fica com o anzolzinho, ele joga a rede. Ele distribui ordens. Tá? Ele distribui ordens ali no book de ofertas. Então, se você quer comprar Bitcoin, você quer comprar a queda do Bitcoin, coloca uma ordem em 58, outra 56, 55, 54, 52, 50. E aí, aonde o preço mergulhar, ele busca. Depois você vai ver qual foi o preço médio de compra. Agora, você fica lá com a sua ordem no anzolzinho, sozinho. Os caras tudo jogando a tarrafa. E você com o seu anzolzinho nos $50 mil, olha aí. Bem possível que vai ficar chupando o dedo, brother. Que o BTC tá acima dos 50, tá acima da média móvel de 200 novamente, demonstrando força e resiliência. E a gente vai ver o que acontece aí nesses próximos dias e semanas. Eu volto a trazer uma análise para vocês no canal, certo? Provavelmente amanhã a gente tá de volta, então inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e contribuir para o nosso crescimento. Um forte abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.